As sardinhas são peixes pequenos, oleosos e extremamente nutritivos. Todos os anos, milhões de toneladas são pescadas no mundo inteiro. E apenas um país é responsável por mais de um quarto de toda a produção de sardinhas enlatadas do planeta. Mas você já parou para pensar como elas chegam do mar até a sua mesa? As fábricas conseguem encher até 1 milhão de latas por dia. Sim, 1 milhão. O que começa no oceano, nadando em cardumes iluminados por refletores noturnos, termina em prateleiras de supermercados a milhares de quilômetros de distância, pronto para consumo. Neste vídeo, vamos acompanhar cada etapa dessa cadeia produtiva, desde a captura seletiva em alto mar, o transporte em gelo, até a higienização, o processamento e a selagem final em autoclaves industriais. E no fim, você vai conhecer uma inovação que promete transformar o futuro da indústria das conservas. Na superfície escura do oceano, longe da costa, um grupo de luzes forma um círculo brilhante. Não são barcos de recreio, mas embarcações de pesca que trabalham à noite. Essas lâmpadas calibradas para emitir uma intensidade e tom específicos geram um halo que atrai as sardinhas das profundezas. O cardume, movendo-se de maneira sincronizada, aproxima-se da área iluminada sem perceber que está entrando na primeira etapa de uma corrente, que ao longo de algumas horas produzirá mais de 1 milhão de latas prontas para distribuição. Nesse momento, a captura não é feita com grandes redes arrastadas aleatoriamente. A técnica é seletiva. Uma rede de cerco envolve o cardume e se fecha por baixo, impedindo que os peixes escapem para o fundo. O objetivo é minimizar a captura de espécies indesejadas e preservar a integridade de cada sardinha. Uma vez cercadas, as redes são recolhidas lentamente para reduzir o choque e o estresse, dois fatores que podem afetar a textura e o sabor finais. Assim que os peixes tocam o convés, começa uma corrida contra o tempo. Eles são despejados em recipientes com água do mar resfriada e blocos de gelo picado. Esse contato imediato com baixas temperaturas interrompe processos enzimáticos e retarda a proliferação bacteriana. Cada minuto que um lote permanece sem resfriamento representa uma diminuição da qualidade. Por isso, o controle da temperatura não é um detalhe menor, mas um requisito que deve se manter estável do mar até a planta de processamento. Durante o transporte de barco até o porto, o gelo é renovado e a água é drenada para remover detritos e garantir que as sardinhas cheguem em condições ideais. Dependendo da distância até a planta, essa rota pode durar de menos de 1 hora até várias. E aí está uma diferença notável no frescor. Empresas que trabalham perto das áreas de pesca conseguem processar o produto poucos minutos após a captura, o que resulta em melhor conservação da cor e textura. A chegada à planta marca o início de outro conjunto de procedimentos. Os recipientes são descarregados de forma mecanizada para evitar que o peso de alguns peixes danifique outros. As esteiras transportadoras levam o produto até sistemas de lavagem automatizados, que pulverizam água sob pressão e removem areia, escamas soltas e detritos. Paralelamente, os trabalhadores realizam uma inspeção visual inicial. Embora as máquinas classifiquem pelo tamanho e condição, a experiência humana permite detectar espécimes com danos sutis ou que não atendam ao padrão exigido. Esse filtro inicial não é apenas uma questão estética. Separar sardinhas machucadas ou deformadas evita que, durante a embalagem, se apresentem lotes inconsistentes que possam afetar a percepção do consumidor ou dificultar a mecanização. O conjunto de todas essas ações, desde o momento em que o cardume entra em contato com a luz, até a classificação na linha de recepção, define grande parte do sucesso subsequente na produção em escala. É aqui que fica claro que a fabricação de milhões de unidades por dia não se constrói unicamente em corredores cheios de máquinas, mas nasce no mar, sob holofotes no meio da noite, nas mãos e na decisão de resfriar, lavar e classificar de forma precisa. Agora que as sardinhas estão limpas e agrupadas de acordo com critérios, começa a fase em que a indústria transforma um peixe frágil em alimento enlatado, capaz de viajar pelo mundo, da linha de embalagem até a selagem final.
Na área de processamento interno, o primeiro contato das sardinhas com a linha de embalagem ocorre no setor de evisceração. Aqui, máquinas especialmente projetadas cortam e removem as vísceras com movimentos repetitivos e precisos. Cada configuração da lâmina é calibrada para evitar cortes irregulares ou perda de carne. Embora a operação seja automática, supervisores verificam continuamente se o processo mantém a mesma profundidade e direção em cada peça. Essa etapa prepara o peixe para receber o líquido de cobertura sem comprometer sua consistência ou sabor. Uma vez evisceradas, as sardinhas são colocadas em esteiras que as alinham conforme as configurações de tamanho definidas na inspeção inicial. Isso permite que, ao chegarem às máquinas de enchimento, cada lata receba pedaços com o mesmo comprimento e peso. Em uma planta de grande escala, o fluxo contínuo pode atingir vários milhares de sardinhas por minuto. A uniformidade não é apenas importante para a aparência, mas também para garantir que o tratamento térmico atue de maneira homogênea. O enchimento é realizado por dosagem controlada. Cada válvula é programada para dispensar uma quantidade exata de sardinhas e líquido, seja óleo vegetal, salmoura ou molho de tomate. A escolha do meio de cobertura influencia a textura, o sabor final e o prazo de validade do produto. Ao fechar cada embalagem com a dose correta, evitam-se bolsas de ar que podem afetar a esterilização. Esse controle é contínuo e ajustado em tempo real se alguma variação for detectada. O selo hermético. As tampas metálicas são prensadas e recravadas, impedindo qualquer troca de ar ou entrada de micro-organismos. Essa junção deve suportar altas temperaturas e mudanças de pressão durante o tratamento térmico. Uma selagem imperfeita representa risco direto à segurança. Por isso, cada ponto da união é revisado por sensores e por amostragem aleatória. As latas já fechadas são levadas a autoclaves industriais. Nesses recipientes pressurizados, temperatura e tempo são calculados com parâmetros específicos para destruir bactérias e esporos sem prejudicar o valor nutritivo nem a estrutura do peixe. Por exemplo, a temperatura pode se manter por vários minutos em uma faixa que garante a esterilização ao mesmo tempo em que protege os ácidos graxos naturais. O controle automático desses ciclos assegura que nenhum lote saia do processo sem cumprir as condições estabelecidas. Em alguns casos, antes da selagem final, ou imediatamente depois, aplica-se vácuo ou injeta-se nitrogênio. Isso ajuda a deslocar o oxigênio do interior, retardando a oxidação e preservando a cor e o aroma por mais tempo. Essa técnica também evita que a tampa apresente protuberâncias durante o armazenamento. Ao sair da autoclave, as latas ainda quentes passam por sistemas de resfriamento gradual. A queda controlada de temperatura previne deformações e mantém a integridade do fechamento. Depois, seguem para postos de inspeção que verificam se o selo permanece intacto e se não há sinais de vazamento. Finalmente, recebem impressão ou etiquetas com informações nutricionais, data de validade e lote de produção. Essas etiquetas devem resistir ao transporte e ao armazenamento sem se soltar ou perder legibilidade. Cada lata que sai dessa linha é resultado de um equilíbrio exato entre velocidade de produção e controle higiênico. A partir daí, começam sua jornada até centros de distribuição que o consumidor comum raramente imagina, conectando fábricas costeiras a mercados a milhares de quilômetros. Todos os dias, cerca de 1 milhão de porções de sardinhas enlatadas saem prontas para consumo, fruto da coordenação precisa entre captura, processamento e distribuição. Não é apenas uma cadeia industrial, mas um sistema que combina máquinas calibradas, controle higiênico rigoroso e logística global meticulosa para manter a qualidade e a segurança.